Queridos irmãos, queridas irmãs, nós vamos agora à nossa oração da manhã, nesta terça-feira, dia em que a igreja celebra a memória de Santa Escolástica. Nós vamos nos colocar diante do Senhor para fazer a nossa oração da manhã com base no Evangelho de Marcos, capítulo 7. Esse evangelho de hoje é um evangelho um pouco mais extenso, onde Jesus vai bater de frente com os fariseus, vai chamá-los de hipócritas, porque eles pregam, mas não vivem. Eles chamam a atenção de Jesus por algumas coisas, mas eles mesmos não fazem aquilo. E Jesus então vai citar uma ocasião bem específica da hipocrisia dos fariseus. Jesus vai observar que muitos desses fariseus, que dizem que cumprem as leis, que são fiéis aos mandamentos de Deus, não queriam cumprir o mandamento que diz honrar pai e mãe. Jesus cita no Evangelho que existe na lei um mandamento dizendo que o filho deve ajudar o seu pai, deve ajudar sua mãe. E aí Jesus fala, mas vocês fariseus, para não ajudar o pai ou a mãe, vocês usam a própria lei de Deus dizendo, eu não posso ajudar não, porque isso é corbã, ou seja, isso é dedicado a Deus. Traduzindo assim de uma maneira bem coloquial, é como se Jesus estivesse acusando os fariseus de fazerem o seguinte: o pai ou a mãe chega para o fariseu e diz assim, eu estou precisando de um dinheiro para poder comprar um remédio, eu estou precisando de um dinheiro para poder pagar a conta do hospital, para poder pagar a consulta que eu fiz. E o fariseu diz, ô pai, ô mãe, eu até poderia ajudar a senhora, mas o único dinheiro que eu tenho já está consagrado a Deus, é o dinheiro do dízimo. Eu não posso desinterar o dízimo para poder ajudar o senhor, ajudar a senhora. E aí Jesus diz que a hipocrisia se revela porque aquele dinheiro não é nem para Deus, e nem para o pai, nem para a mãe. Assim, meu irmão, assim, minha irmã, hoje o Senhor nos convida a refletir sobre a nossa vida espiritual e pensar, nós que somos cristãos, nós que dizemos que somos seguidores de Jesus Cristo, será que a maneira como nós tratamos o nosso pai e a nossa mãe também não depõe contra nós? Será que muitas vezes essas mentirinhas que inventamos para não ajudar, para não visitar, para não fazer aquilo que o pai ou a mãe pede, será que isso também não revela a nossa hipocrisia? Hoje eu quero convidar você que está ouvindo, você que está assistindo, a orar conosco, pedindo a Deus essa graça. A graça de cuidar bem do seu pai, da sua mãe, e de ter um testemunho coerente com aquilo que você prega, com aquilo que você acredita, principalmente no tocante ao seu pai e à sua mãe. Se você deseja orar conosco, incline agora a sua cabeça, feche seus olhos, abra o seu coração, porque a partir de agora nós vamos juntos entrar na presença do Senhor. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Ó Deus Todo-Poderoso, em nome de Jesus, o Teu Filho, nós nos colocamos diante da Tua presença, hoje mais uma vez para agradecer por este dia que o Senhor nos concede, pela vida que o Senhor nos dá. E de uma maneira muito sincera, muito verdadeira, nós queremos hoje apresentar diante de Ti a nossa vida espiritual, tudo aquilo que cremos e tudo aquilo que vivemos no dia a dia, principalmente em relação ao Pai, em relação à Mãe. Hoje nós Te apresentamos, ó Deus, irmãos e irmãs que são batizados, são crismados, irmãos e irmãs que vão à missa, que acompanham diariamente o programa Mensagens de Fé, que têm o pai e a mãe vivos
ou ainda que seja só o pai vivo ou a mãe viva, mas que vem tratando mal a sua mãe e o seu pai, apesar de tudo que ouvem na igreja, apesar de tudo que aprenderam nas missas e até nos programas que escutam, que assistem, esses irmãos mentem para os seus pais. Esses irmãos tratam o pai e a mãe com descaso. Esses irmãos se desviam de responsabilidades, de obrigações, muitas vezes até tentando jogar para outro irmão, tentando forçar outro irmão a fazer aquilo que ele mesmo, que ela mesma devia fazer. Hoje nós oramos, ó Deus, por aqueles que dizem te amar tanto, mas que não conseguem amar o pai e a mãe verdadeiramente. Aqueles que veem o pai e a mãe passando por dificuldade e cruzam os braços. Aquele que vê a mãe precisando de ajuda e vira as costas. Aquele que vê o pai sofrendo e finge que não vê. Nós te apresentamos, ó Deus, os filhos e filhas que dizem que são fiéis ao Senhor, mas que desobedecem o 4º mandamento e não honram o seu pai e a sua mãe. Apresentamos irmãos e irmãs que falam mal do seu pai e da sua mãe pelas costas, que consideram o pai e a mãe apenas como um fardo. E todas as vezes que o pai ou a mãe precisa de alguma coisa, e esse irmão, essa irmã tem que fazer o que o pai e a mãe pede, faz de cara fechada, faz reclamando, às vezes até jogando na cara do pai, da mãe, que está fazendo aquilo, mas que não devia, que aquilo não era sua responsabilidade. Nós te pedimos, ó Deus, por esse filho e essa filha que tem pai e mãe vivos, mas que talvez lá no fundo do seu coração já desejou até que o pai e a mãe pudessem morrer para ter paz, para não ter que ficar carregando esse fardo. Nós te pedimos perdão em nome desse filho, dessa filha, que ao agir assim com seu pai e a sua mãe, não sabe a quantidade de maldições que está atraindo para a sua vida. Nós te pedimos, ó Deus, pelos filhos que xingam sua mãe e seu pai, pelos filhos que falam palavrão com a mãe e com o pai, pelos filhos que mentem, pelos filhos que enganam a mãe e o pai, achando que estão tirando alguma vantagem ao enganar, ao mentir os seus próprios genitores. Nós te pedimos que derrame uma bênção especial e que através dessa bênção o Senhor possa converter o coração desse filho ao pai, o coração dessa filha à mãe, que eles descubram que o seu pai e a sua mãe, por mais que estejam dando trabalho, são presentes de Deus, porque foram eles que nos deram a vida, e se não fossem eles, nós nem aqui estaríamos. Vem, Senhor, vem dar para esse filho, essa filha, a consciência de que é preciso não pagar, porque o presente que eles receberam do pai e da mãe não tem dinheiro nesse mundo que possa pagar, mas que eles possam, ao menos, agradecer o seu pai e a sua mãe de forma concreta, com generosidade, com respeito, com carinho, com paciência, porque ao tratar assim os seus pais, eles também estarão agradando ao Senhor. Que desça sobre você que é filho, filha, que desça sobre a sua relação com seu pai e sua mãe, uma bênção de perdão, uma bênção de consciência de que o seu pai e a sua mãe precisam de respeito, precisam de carinho, precisam de amor. Receba essa bênção em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém.